E Marisópolis? Grande cidade da Paraíba. O que é que Heron defende para a sua terra natal? Falando em 2020. Você sabe que sempre que eu falo em Marisópolis, aliás, essa é uma das perguntas, né? Perguntou o que é que Heron anda fazendo, o que vai fazer? A especulação ou a analogia mais rápida é: você vai ser candidato a prefeito? Você saiu para ser candidato a prefeito? Você saiu por conta da disputa política de Marisópolis? Você vai entrar na política de Marisópolis? E essa claro que não foi a minha motivação. Marisópolis entrou nessas motivações porque um novo projeto me permite mais flexibilidade de estar na minha cidade, de estar mais próximo à minha cidade, eu tenho como ir com mais frequência, sem faltar um programa de rádio, sem faltar um programa de televisão, e eu tenho estado realmente mais próximo de Marisópolis, porque acho que, além de ser uma necessidade pessoal, eu tenho algumas tarefas a cumprir com Marisópolis, com minha cidade, com minha terra, com os meus conterrâneos, com os irmãos da cidade de Marisópolis. E essa tarefa, eu vivo dizendo isso, não necessariamente ela tem que ser uma disputa, tem que ser um cargo. Eu vou, talvez, perder os dentes, cair os dentes, espero que não caia tão cedo, né? Mas repetindo uma mensagem que eu levo reiteradamente a Marisópolis. Para você contribuir com sua terra, com sua cidade, não necessariamente você tem que ter um emprego público. Não necessariamente você tem que ter um cargo público. Esses têm a obrigação de fazer isso e nem sempre fazem. Mas qualquer cidadão, qualquer filho de Marisópolis, qualquer jovem de Marisópolis que está me assistindo, tantos e tantos, cheios de ideias, de sonhos, de aspirações, podem fazer isso nos seus espaços, né? Na sua rua, na sua comunidade, nos ambientes próprios, institucionais. E eu acho que essa é a minha tarefa. Deus me deu a oportunidade de estar aqui em João Pessoa, né, de ter conquistado alguns espaços, e eu preciso reverter esses espaços, esse trânsito com as pessoas. Por exemplo, agora há pouco vocês estavam conversando com o deputado estadual Lindolfo Pires, que veio aqui também dar uma entrevista ao portal Mais PB. É um deputado estadual, e a profissão de jornalista, vocês sabem, ela nos possibilita muitos contatos, muitas conversas, faz com que a gente também possa, de alguma forma, se inserir e pautar os grandes debates desse estado. Então, acho que minha tarefa é muito mais assim de um embaixador de Marisópolis, de colocar Marisópolis na pauta, de inserir Marisópolis no debate. Se eu não fizer isso, quem faria? Então, eu acho que eu tenho essa missão a cumprir, o que não significa também uma presença, uma influência, uma participação nos processos políticos da cidade. E eu tenho feito isso desde que me entendo por gente, porque com 10 anos de idade eu já estava participando da primeira eleição para prefeito de Marisópolis. Tem dois grupos políticos lá, o do governo e da oposição. Heron se enquadra um dos dois para 2020? E eu iria além. Heron tem sido um crítico da conjuntura nacional, dessa polarização de um lado e do outro. Você tem sido um crítico dessa polarização. Essa crítica também cabe na sua terra natal, Marisópolis? Eu sou um crítico dessa polarização, Zé Neto, que é constatada, né? Tá aí pra gente ver, porque vejo que às vezes ela é burra, ela é histérica, porque é mais grito do que argumento, e ela é estéril. Ela não gera nada, ela não traz nada, ela não tem resolvido os grandes desafios do Brasil. Então essa polarização lulismo-bolsonarismo, que respostas tem dado aos desafios do Brasil? Do ponto de vista da geração de emprego, das grandes questões nacionais. Tem sido uma briga de pessoas, pouca ideia e muito personalismo. E acho que isso produz muito pouco para o Brasil. Acho que a solução, ela precisa passar mais pelo bom senso, é preciso discutir mais ideias alternativas do que esse enfrentamento beligerante que não tem conseguido, repito, responder às questões do Brasil. Marisópolis, de alguma forma, o microcosmo da cidade como Marisópolis, nos estados também, mas você perguntou sobre Marisópolis, reproduz muito isso, né? A política no interior é muito assim, né? Muito acirrada. E vira briga de torcida. A razão sai de cena e entra a emoção. E quando a emoção é mais forte do que a razão, a gente tem uma grave tendência de errar muito nas avaliações, nas escolhas. O que eu posso dizer é que Marisópolis está há 24 anos. Eu vou repetir. Vai completar no próximo ano 24 anos que a cidade de Marisópolis é governada pela mesma família.
Isso não é bom. Eu digo a mesma família porque é literalmente a mesma família. O então prefeito Zé Vieira governou por 8 anos. Depois, a sua sucessora foi uma sobrinha. Depois ele voltou mais 8 anos. O seu sucessor seria outro sobrinho. Um primo, que era o vice, rompeu. Da mesma família, do mesmo sangue, do mesmo grupo político. Rompeu e venceu as eleições. Conseguiu conquistar a cidade, mérito dele, inclusive com o nosso voto, com o nosso apoio, porque naquela ocasião nós defendíamos um governo realmente novo, um governo diferente, um governo que rompesse com as estruturas que tinham sido estabelecidas e já estavam carcomidas e velhas há 20 anos, mas a verdade é que nós vamos completar 24 anos sendo governados por uma mesma família. E corremos o risco de assistir uma disputa também de famílias. A mesma família dividida em alas, né? A família dividida na ala A contra a ala B. A gente corre esse risco de ver isso em Marisópolis. Isso, como cidadão, me incomoda muito. Me incomoda muito porque eu acho que Marisópolis é muito maior do que uma família. Marisópolis é uma cidade que tem muitos potenciais, que tem muita gente inteligente, muita gente que pode contribuir com o debate da cidade, em virar a essa página da cidade para trazer um outro momento para Marisópolis, um momento que a cidade não fique se preocupando só com aquele modelo de gestão do feijão com arroz bem tradicional, é a emenda parlamentar, é o FPM, é o pagamento do funcionário. Rapaz, as cidades podem muito mais do que isso. E a Paraíba tem alguns exemplos bem-sucedidos de cidades que conseguiram sair dessa lógica que trava o cidadão, que não gera oportunidades para o cidadão. Você vê apenas o deslocamento do poder. O poder sai de um grupo, vai para outro. E geralmente esse deslocamento é de familiares. O grupo que apoiou fulano de tal consegue ter acesso a algum serviço público, né? As melhores fatias, né, do serviço público. O outro que perdeu é condenado a ficar isolado de tudo. E assim fica nessa gangorra. E a cidade no meio dessa luta entre o mar e o rochedo é quem se prejudica. Então eu acho que Marisópolis pode muito mais do que isso. Não tiro os méritos. Eu acho que às vezes sou incompreendido em Marisópolis, porque eu não tiro o mérito do outro, mesmo quando eu não concordo com ele, mesmo quando eu sou adversário político dele. Eu consigo ter a capacidade, o discernimento de enxergar que cada um dá uma contribuição no seu tempo. O ex-prefeito de Marisópolis governou a cidade por 20 anos. Lá, tá registrado na história o que ele fez. Não tem como você negar o que ele também deixou de fazer. Um outro governo que sucedeu agora, que era uma costela do governo anterior, o governo Zé do Pedrinho, também está lá fazendo, se esforçando na medida que pode a fazer alguma coisa. Mas eu defendo que a gente crie um novo impulso para que a cidade dê a oportunidade a outras pessoas que não tenham este sobrenome. E tem muita gente que não tem o mesmo sobrenome que governou a Marisópolis, que pode contribuir com a cidade. Mais do que candidatura, Marisópolis precisa de um projeto de cidade. E isso, infelizmente, nós não temos. Eu devo fazer a minha culpa, porque também me insiro nesse processo. Votei no atual prefeito, mas sinto falta disso, né? Ele tem feito a gestão talvez possível para as condições que ele pegou, ou que ele tem, ou pela equipe que ele tem, mas ainda não é a gestão, o momento que a cidade de Marisópolis tanto esperou, tanto quer e tanto almeja. E eu não perco a esperança. Eu acho sempre que é possível avançar. Você pergunta, tem nomes? Tem nomes importantes. Eu acho que essa discussão não pode ser casuística. Eu acho que mais do que nomes tem que ter ideias, tem que ter um projeto. É preciso mais do que uma disputa financeira. Marisópolis, vez por outra, é atraída, seduzida a fazer disputa financeira. Eu jamais entraria numa disputa dessa, financeira, porque eu não vejo a política como um negócio e nem vejo uma prefeitura como uma empresa. É muito mais do que isso. Tem uma responsabilidade social, coletiva e cidadã. Eu, por exemplo, evito falar em nomes, porque eu acho que essa discussão apropriada deve acontecer no ano da eleição. Como evito também fazer, nesse instante, a avaliação de gestão, apesar de já externar algumas discordâncias e alguns desapontamentos, porque acho que a gente não conseguiu avançar como a cidade esperou. Mas, por exemplo, eu vejo nomes que precisam estar no centro desse debate. O vice-prefeito da cidade, o pastor Eudes, que é da Rede, é um nome respeitável, é um nome que merece ser considerado nesse processo. Infelizmente, a política local não tem inserido ele nesse debate, mas ele
E aí o próprio prefeito Zé de Pedrinho sabe como ele foi importante na eleição de Zé de Pedrinho em 2016. Eu, mais do que ninguém, sei da importância dele. E é uma pessoa que tem sido assim um tanto marginalizada nesse processo. Ele tem ficado em silêncio, né? Talvez é pouco consultado para as questões importantes, macro, administrativas da cidade, mas é um nome respeitável, é um líder nato, inconteste, é um homem que a cidade respeita, tem credibilidade, é uma pessoa que tem o que contribuir com a cidade de Marisópolis e é do grupo do prefeito Zé de Pedrinho, Zé Lins Braga. Eu não vejo ninguém do grupo defendendo o nome dele, não vejo ninguém do grupo lembrando o nome dele, pelo contrário, vejo muita gente dizendo que ele talvez nem para vice sirva mais, porque já cumpriu a missão. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é um nome que a cidade de Marisópolis respeita, e eu tenho ido lá e visto isso reiteradamente. É um homem sereno, é um homem equilibrado, é alguém que tem capacidade de liderar, sobretudo por um quesito que é fundamental para a gestão pública: honestidade. É um homem decente, que não há uma mácula, um cisco na sua biografia. Outro nome que eu acho que precisa estar nesse debate é o do atual presidente da Câmara, o vereador Osmar Vitalino. É um vereador já com vários mandatos, um jovem vereador, alguém que tem conversado conosco sobre as ideias que nós temos defendido, tem absorvido, desde o primeiro momento que eu falei num fórum de desenvolvimento integrado da região ali, a partir de Marisópolis. Ele abraçou essa causa, tomou para si, fez com que a Câmara puxasse esse evento, protagonizasse esse evento, convocasse as grandes autoridades desse estado para discutir desenvolvimento integrado. Então é alguém que está antenado com o que a cidade pensa. É um jovem vereador que tem muito futuro e que também precisa ser lembrado nessa discussão. Então, acho que são dois nomes assim que pouca gente tem falado do momento, mas eu tenho observado como pessoas que têm muito a contribuir com a cidade de Marisópolis. Se eles podem ou não disputar, podem ou não apresentar os nomes deles. Você defenderia os dois? Eu acho que são dois nomes que precisam estar nesse debate. Eu tenho muita facilidade de conversar com os dois, tanto com o pastor Eudes quanto com o vereador Osmar Vitalino. São dois nomes que têm todas as credenciais para disputar, porque eles também demonstram a consciência de que não é o nome em si, mas é a ideia que precisa prevalecer. Eu, por exemplo, defendo um projeto de cidade para Marisópolis, pelas potencialidades que Marisópolis tem, por estar localizada às margens da BR-230, por ter o potencial de, entre Souza e Cajazeiras, abrigar, por exemplo, um centro universitário, por ter às suas margens o Açude de São Gonçalo, que será perenizado com a chegada da transposição das águas do Rio São Francisco, por ter terras férteis e por ter um povo muito criativo. Então Marisópolis pode explorar o que tem, a energia solar, pode explorar a sua localização estratégica para que a cidade saia desse marasmo de só administrar FPM e esperar a emenda federal. A cidade tem que ter um protagonismo, ela está muito bem localizada e não pode desperdiçar essas oportunidades. Então vejo, tanto no pastor Eudes quanto no vereador Osmar Vitalino, entre outros nomes, eu estou lembrando desses dois aqui porque são os que vêm mais fortes à minha memória, pessoas que teriam condições de liderar esse processo e de fazer com que Marisópolis tivesse uma renovação política, para que outras gerações pudessem também ter a oportunidade de governar Marisópolis e, de preferência, governar para fazer diferente.